eu sou José Antônio Conte e a partir de agora começo aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Vamos falar sobre improbidade administrativa, sobre as grandes questões que nós temos. Está aqui conosco o Dr. Fábio Medina Osório, advogado especialista, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e o autor do livro Teoria da Improbidade Administrativa. Má gestão pública, corrupção, ineficiência, quais são os grandes... Bom, isso hoje tem sido muito comum, mas qual é a grande preocupação que se tem no momento sobre a improbidade administrativa, Dr. Fábio? Satisfação estar aqui contigo, Conte, com os telespectadores da TV Assembleia. Efetivamente, a questão da corrupção tem sido medida cada vez mais no mundo, não apenas no Brasil. Os holofotes sobre as patologias ligadas às desonestidades funcionais dos homens públicos, que nós podemos designar como corrupção, como má gestão pública, as organizações não governamentais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, os mais diversos organismos e instituições têm se dedicado a medir esse tipo de problema no mundo inteiro. Mas eu acredito que um tema que está relacionado intimamente ao problema da corrupção é o da ineficiência endêmica, da ineficiência sistêmica que aflige as sociedades contemporâneas e muito especialmente as sociedades em desenvolvimento e que criam ambientes opacos, desorganizados e que geram disfunções que propiciam inclusive o campo fértil para a proliferação das práticas desonestas e ao mesmo tempo também produzem desperdícios imensos de recursos públicos com a proliferação de práticas que desembocam na ineficiência das políticas públicas e, enfim, na canalização errônea dos recursos da sociedade. Essa ineficiência, nós vamos transformá-la em falta de capacidade, incompetência ou má-fé? Na verdade, os tribunais superiores têm feito uma distinção no sentido de que nem toda ilegalidade é uma improbidade tipificada na Lei 8.429 de 92, que gera suspensão de direitos políticos, multa civil e todas as sanções que estão previstas nessa lei. Mas a ineficiência grave, ela tem sido sim considerada, na modalidade da culpa grave, uma patologia, um ilícito de tal magnitude que pode gerar a responsabilidade por dano ao erário na forma do artigo 10 da Lei 8.429 de 92, dando como resposta do Estado a incidência dessas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, conjugando-se com outras leis, no sentido de alargar a responsabilidade dos agentes públicos em geral. Quer dizer, a má-fé, ela entra a partir da fragilidade dos poderes? Na verdade, então, nós temos hoje um avanço das legislações para coibir, de um lado, as práticas, as condutas que se revestem de má-fé. E isso é necessário comprovar. Cabe o ônus da prova às autoridades acusatórias, às autoridades que acusam e investigam. E para isso elas têm que estar preparadas, elas dispõem de instrumentos, no caso das ações de improbidade administrativa ou mesmo das ações criminais, tanto vale para o Ministério Público como para outras instituições que são protagonistas no polo ativo dessas ações, como o caso das advocacias públicas, ou no âmbito criminal das polícias e o próprio Ministério Público. Dispõe de instrumentos investigatórios que devem ser utilizados com profundidade para apurar o elemento subjetivo da conduta daqueles que estão envolvidos na apuração dos fatos. Mas no que diz respeito à ineficiência, também ela se conecta com o âmbito da responsabilidade subjetiva. Quais são os deveres de diligência? O que diz com a prudência, com os processos de tomada de decisão? Isso cada vez mais ocupa a agenda de desenvolvimento do país e a pauta de preocupações das instituições fiscalizadoras. Apenas para relembrar, a nova lei anticorrupção
que entra em vigor agora em fevereiro no Brasil, ela toca na responsabilidade das pessoas jurídicas. Então ela busca tratar, por exemplo, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas e combina sanções como a dissolução das pessoas jurídicas ou mesmo a multa de até 20% do faturamento anual bruto da pessoa jurídica que se envolver em atos de corrupção. Aí seria a pessoa jurídica, seria quem? A pessoa jurídica que está privada, envolvida, por exemplo, na compra de um agente público, tá certo? De oferecimento de uma vantagem devida a um agente público. Então, nesse caso, embora a lei preveja uma responsabilidade objetiva, o que se diz é que ela tem que ser apurada do ponto de vista da responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade subjetiva envolve pelo menos uma apuração de culpa grave, ao nosso entender. Ou seja, tem que se estruturar aí mecanismos que se chamam de compliance, mecanismos de processo de tomada de decisão interna corporis dentro dessas pessoas jurídicas, que revelem mecanismos prudenciais para a tomada de decisão. Isso vale para o setor público, vale para o setor privado e vale para os agentes públicos, quer dizer, observância dos deveres de diligência, prudência e diligência, colher os pareceres jurídicos internos, colher pareceres externos, se revestir de todas as cautelas, processualizar suas decisões, adotar, portanto, os cuidados necessários do ponto de vista jurídico para poder depois ter uma certa blindagem perante os órgãos de controle, seja os tribunais de contas, seja o Ministério Público, para evitar os passivos. E, obviamente, as próprias instituições fiscalizadoras, cada vez mais, também elas têm contra si a perspectiva da responsabilidade. O alargamento dessas ferramentas de responsabilização, elas atingem também as próprias instituições fiscalizadoras. Basta ver o que está acontecendo com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a expansão das corregedorias. As instituições fiscalizadoras são cada vez mais, à luz desse princípio republicano, responsáveis por seus atos, sejam eles omissivos, sejam comissivos, não podem ser atos abusivos e têm que responder pelas suas práticas. Tomando um assunto local, rodovia do Parque, que está prestes a ser inaugurada. O Tribunal de Contas acusou superfaturamento, mas a obra prossegue, está certo? A obra pode prosseguir com ajustes e aí apurar a responsabilidade de quem tenha causado eventualmente o superfaturamento. É possível fazer os ajustes, porque a paralisação de uma obra pública, ela pode causar ainda maiores prejuízos do que a sua paralisação. Portanto, há que se ter muita cautela com a paralisação de obras públicas. Eu concordo com esse ponto de vista, de que já foi manifestado por alguns gestores públicos, no sentido de que, muitas vezes, quando se paralisa uma obra pública, mesmo quando haja indícios de superfaturamento, eventualmente aquela paralisação pode ocasionar ainda danos maiores do que aqueles já consumados em função do próprio superfaturamento. Então há que se ter muita cautela para que o remédio não ocasione aí uma intoxicação do doente que se quer curar. Portanto, é razoável, sim, que haja o desencadeamento de mecanismos para apuração de responsabilidades e, simultaneamente, alguns ajustes no sentido de evitar a exacerbação das distorções já detectadas, mas que não se paralise uma obra, criando malefícios ainda maiores para a sociedade. O princípio da razoabilidade deve pautar, e com bom senso, a atuação das instituições fiscalizadoras. Como é que a gente detecta, como é que o agente público detecta faturamento, superfaturamento, antes de iniciar, antes de terminar, de concluir a licitação? Olha, você tem, em primeiro lugar, mecanismos para a tomada de decisão no sentido de pesquisas de preços, de avaliação de mercado. Há uma razoabilidade que se espera, portanto, nessa análise dos agentes públicos que detêm competências decisórias nesse terreno, que pode ser exercido esse conjunto de competências e se tem uma expectativa justa no tocante ao desempenho dessas funções. Portanto, não há nada anormal nem ilegítimo
quanto à perspectiva de que essas funções sejam exercidas. E o diagnóstico quanto aos superfaturamentos também ele pode ser feito no âmbito investigatório. Muitas vezes o que se percebe é que algumas ações são ajuizadas, inclusive no tocante à dispensa indevida de licitações ou algumas distorções que são detectadas por instituições fiscalizadoras sem se apurar o problema do superfaturamento ou de deformações análogas, quando é possível promover esse tipo de diagnóstico em sede investigatória. E me parece recomendável, efetivamente, considerando-se os instrumentos republicanos de que dispõem essas instituições, como no caso do Ministério Público, o inquérito civil, ou mesmo um caderno investigatório criminal, que se apure a fundo quando há esse tipo de problema no tocante à deformação de preços, que é um problema que se pode apurar, sim, através de laudos técnicos, através de pesquisas de mercado, através de oitivas de testemunhas, através, portanto, de produção de provas, seja testemunhal, seja documental, que pode ser aportada e carreada ao espaço adequado, no caso da investigação, que é da competência da instituição fiscalizadora. É mais fácil defender ou acusar da improbidade administrativa? Nós temos uma experiência agora já nos dois lados do balcão, né, Conte, como você bem sabe. Eu tive mais de 14 anos no Ministério Público, estou há praticamente 8 anos aí do lado da advocacia privada. Eu diria o seguinte, são experiências bastante distintas. Acho que uma experiência até complementa a outra, em certo sentido. E não vejo que haja uma facilidade maior num polo ou no outro. São experiências distintas e muitas vezes, mesmo na advocacia, nós atuamos também na própria acusação. Quer dizer, há um espaço hoje em que os atores se movimentam de modo muito dinâmico. Quer dizer, e nós temos aí, muitas vezes, quer dizer, a questão da justiça, ela não está do lado também, a prioristicamente, de um ou de outro polo. Quer dizer, pode haver um equívoco na acusação em que a própria defesa cumpre um papel aí de restauração do equilíbrio ou de correção de abuso de poder ou de um desvio de finalidade. Como também a acusação, a meu ver, ela tem instrumentos hoje cada vez mais poderosos, do ponto de vista do Estado, para poder promover um ideário de justiça e que tem que ser exercido a partir da eficiência funcional das autoridades públicas com o desempenho das suas funções na plenitude das suas competências, no caso, o exercício das atribuições investigatórias. Me parece que o preparo técnico das autoridades é fundamental para que elas atinjam os fins que elas estão destinadas a perseguir. Dr. Fábio Medina Osório defende, porque tem acusações, ele defende mesmo, né? A ex-governadora Ieda Cruz, daquele processo que houve aí, que movimentou tantas sociedades. Falou nesse meio, se fala muito sobre isso. O processo consiste no quê, para a gente lembrar? Aquela Operação Rodan foi um processo que se promoveu, e eu considero aquele processo, até me permite dizer, uma verdadeira farsa, principalmente contra a ex-governadora. Todo o processo? O processo contra a ex-governadora Ieda Cruz é uma farsa, não tem prova nenhuma, não tem elemento algum. Nós temos ainda pendente uma discussão aí sobre competência, sobre aplicabilidade da lei, mas ela sempre teve a consciência muito tranquila, não tem elemento indiciário algum para ter aquela ação contra ela e, portanto, tem uma tranquilidade. O processo transcorre porque a justiça acaba sendo, digamos assim, um labirinto, leva muito tempo para se decidir algumas questões. E é muita exposição, né, doutor Fábio? Houve uma exposição muito grande, houve um caráter midiático muito forte naquele processo, muitos desdobramentos. Considero um processo assim emblemático, na minha experiência, em termos de vivência de uma injustiça que alguém sofreu, como foi o caso da Ieda Cruz. Eu não tenho dúvida em dizer que foi uma pessoa flagrantemente injustiçada e vítima de um abuso de poder indescritível. Ela não teria se omitido no conjunto da operação, sabendo que de repente estava em andamento e no seu papel de governadora ela, digamos assim, ficou quieta? Eu não vejo assim, eu vejo que ela efetivamente, digamos assim, foi vítima de um abuso de poder acusatório ali, de um linchamento moral naquele processo. É da forma como eu vejo aquele processo.